tocando aqui o barquinho do dia a dia. O noticiário de hoje está dividido entre muitas questões, a transferência de Sérgio Cabral para um presídio de Curitiba, tirando-o de um hotel prisional no Rio de Janeiro, onde o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual mostraram aí incontáveis mordomias de Sua Excelência. A peça acusatória divulgada ontem lá pelos procuradores, inclusive citava a Band News FM, que foi a emissora que que denunciou que estava sendo montado um home theater nesse presídio pelo governador Sérgio Cabral e sua quadrilha, que ali está presa, e que num primeiro momento a direção do presídio divulgou como sendo uma doação de uma igreja. A gente foi atrás, descobriu que não tinha doação nenhuma. Outros veículos da imprensa também descobriram outros detalhes escandalosos, e essa era mais uma das transgressões dos favores que estavam sendo prestados dentro dessa cadeia ao Sérgio Cabral e sua turma, a despeito de incontáveis denúncias anteriores: comida de restaurante, circulação em áreas restritas, recebimento de visitas fora de horário, fora dos padrões, enfim, uma série de vantagens concedidas a Cabral que vinham sendo denunciadas pela imprensa sistematicamente e ignoradas pelo governador Pezão, seu cúmplice partidário, na tomada de providências que estabelecessem a isonomia entre os presos do sistema penitenciário do Rio. Isso não é concedido aos presos, não pode ser concedido ao preso Cabral. Ontem, um dos procuradores disse que ele não pode pretender transformar-se em chefe de presídio. Ele foi chefe de quadrilha política e tal, mas chefe de presídio não dá para a gente tolerar. E o que sempre me impressionou é que o governador Pezão, que afinal de contas é um governador de Estado, lidando com essas denúncias, foi incapaz até hoje de chamar o secretário de administração penitenciária e dizer: ô Cavalheiro, o que está acontecendo aí? O senhor quer nos expor a algum tipo de crime, de desgaste? Como é que é? O senhor tome providência. Não fez nada. Assim como este mesmo secretário até agora não foi exonerado, o seu subordinado direto na área do presídio também não foi. Ontem houve o pedido de exoneração de todos eles, mas é um escândalo que Cabral continuasse recebendo esses benefícios sem que um governador de Estado, escancarado diante do fato, tomasse qualquer providência. Isso aí, para mim, evidencia duas coisas. A primeira, Pezão não tem condições morais de lidar com seu passado recente, que tem como protagonista e padrinho Sérgio Cabral. Segundo, deve ter muita coisa na mão de Cabral que colocaria Pezão atrás das grades e que Cabral usa para que Pezão não tomasse, ou vinha usando para que Pezão não tomasse providências óbvias contra ele. Contra ele, não. Providências óbvias para fazer cumprir a lei, as regras que valem para o sistema prisional. Só isso pode explicar que um governador de Estado permanecesse em silêncio cúmplice diante de tantas evidências envolvendo um preso daquele sistema. Ontem ele foi transferido, já ontem à noite, para o presídio de Curitiba, onde vai ter a companhia lá de Eduardo Cunha e outras figuras alcançadas pela Lava Jato, para cumprir a sua pena, que já tem décadas, e ainda há muitos processos a serem decididos, concluídos em relação a Cabral. Provavelmente a pena dele vai acabar rivalizando ali com a que foi pedida por Eduardo Cunha, 380 e tantos anos. Ah, maravilha. Que paguem pelo que fizeram. Bem feito. Continuam aqui nos estúdios da Band News FM as investigações para saber se minha careca tá rosa ou não. Ah, pensei que era a mala do Loures, não. Não, que mala do Loures? Mala do Loures já era. Já era. Um abraço para a mala do Loures. Decurso de prazo. Daqui a 70 anos vão concluir que o Loures é um vagabundo, corrupto, ladrão, não sei o quê, ou sei lá quem mais. Daqui a 70 anos, aí ele vai ter uns 90, aí não vão aplicar as penas porque o crime já prescreveu, porque ele está velhinho, porque está com câncer de próstata, porque está com não sei o quê, porque baba de vez em quando e se urina na cueca. Aí, poxa, mas não pode prender um cara de 90 anos, coitado do cara, tem incontinência urinária, coitado do cara. É uma maravilha, é uma maravilha. Como é que pode uma mala de grana viva na mão de um deputado federal não ter uma explicação mínima? Ou talvez até eu quero render essa presunção
de crédito à Polícia Federal, à investigação, a quem quer que seja. Talvez até já haja essa informação e estão ali construindo a arapuca em que prenderão de forma definitiva os responsáveis. Ok, até admito. Mas, pô, tem um ano já quase. Vamos para abril, o mês que vem é fevereiro, março, abril. Daqui a 2 meses, 3 meses, faz um ano esse episódio. Até agora, o que resultou desse episódio é uma prisão domiciliar, gente. Né? Eu acho que essa mala vão acabar descobrindo. E o Rodrigo Orengo é que tem alguma parada. Tô fora. Era pouco. Nego, negativo. Minha assessoria de imprensa nega. Rodrigo Orengo, direto de Brasília, conta pra nós, meu amigo. Chegou a hora, viu, Boechat, de agendar finalmente, depois de 4 anos, uma liminar aqui para julgamento no Supremo Tribunal Federal em março sobre uma caixa preta, aí, que é o auxílio moradia de juízes, né? E para explicar esse benefício, Boechat, hoje o juiz que não tem direito lá a um apartamento, uma residência funcional, ele tem direito a esse benefício que vai de 4 mil a 6 mil reais. Algumas organizações como Contas Abertas fazem cálculos aí que esse benefício ele custa até 5 bilhões de reais, né? Porque é um efeito cascata, né? Os juízes por todo o país, todos os estados acabam tendo direito. E esse benefício, ele está aí há algum tempo gerando algumas discussões por causa de distorções, porque alguns juízes acabam extrapolando o teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, mais de 33 mil reais, porque não entra no cálculo, né? É o chamado penduricalho, né? Um benefício que não entra no cálculo. São verbas indenizatórias, né? Como eles chamam, né? Tem um monte de dinheiro que é pago a agentes federais, especialmente magistrados e tudo mais. No Ministério Público também funciona assim e tal, em outros tribunais. Legislativo também. Legislativo, que são as chamadas verbas indenizatórias. É dinheiro, vai para o bolso do cara, ele usa no que quiser, mas não paga imposto sobre essa parcela de ganhos, porque ela entra como verba indenizatória e não como salário, né? Não como remuneração. Agora, Orengo, esse privilégio foi concedido aí, havia uma contestação, havia um procedimento qualquer no Supremo, há um procedimento no Supremo, e o ministro Luiz Fux, foi quem deu monocraticamente reconheceu esse direito, a manutenção desse direito. E essa... 2014. Hein? Em 2014. Em 2014. Custa quanto por ano que você disse? 5 bilhões de reais, né? Esse é um cálculo da ONG Contas Abertas. 16, 14, 15, 16, 17. Tem aí já uns 20 bilhões de reais que já foram para o beleléu, enquanto o Supremo não decide se estamos diante de uma normalidade ou de uma imoralidade. Eu não entendi bem, não sei se você tem essa informação, esse privilégio, esse direito, como queiram, ele está sendo pago apenas a alguns magistrados ou a decisão do Fux se estendeu a todos, mesmo aqueles que não têm razão ali para receber o auxílio moradia? A todos, viu, Boechat? Porque a não ser aquele que mora numa residência funcional, esse não teria direito, né? Mas a concessão do auxílio moradia, ela não impõe, por exemplo, prestação de contas, né? Então, quem recebe não precisa justificar lá, mostrar o aluguel, né? O pagamento do aluguel no mesmo valor, por exemplo, não. O servidor apenas recebe esse benefício, né? E aí a gente cai em outras distorções, né? Tem gente, por exemplo, que mora, tem apartamento próprio, casa própria e mesmo assim recebe o benefício, mesmo assim recebe o auxílio, né? As associações que defendem juízes, né, elas estão aqui nessa discussão para defender a manutenção desse benefício com alguns argumentos, né? Primeiro, que é legal, né? Não é ilegal, está na lei orgânica, inclusive, da magistratura, lá de 79, né? E outra questão, né? A gente ouve também muitas reclamações aqui de perdas salariais ao longo do tempo, né? Então esse benefício, ele acaba incorporando aí. Então, esses são alguns argumentos. Não, coitados dos magistrados brasileiros por causa das perdas salariais. É uma categoria mal remunerada. Coitados, ele tem perda salarial para magistrado, é mesmo? Ah, rapaz, mas que sociedade injusta a nossa, né? Que trata os magistrados salarialmente de forma tão precária, tão discriminatória. Gente, deixa eles receberem esse dinheirinho, 5 bilhões por ano, é mixaria. Agora, Orengo,
essa coisa de argumentar sempre para a legalidade, sem lembrar o quanto há de imoralidade em algumas legalidades, é de lascar, viu? Por que você está recebendo esse troço indevido, absurdo, escandaloso? Não, é legal. Não, mas é imoral, cara. Você não está vendo que é imoral? Enfim, o Supremo vai decidir quando isso no plenário? Em março, essa expectativa, viu, Boechat? Isso porque essa liminar ela foi liberada para pauta, né? E a ministra Carmen Lúcia, que inclusive é uma crítica a esse benefício, vai colocá-la para decisão dos 11 ministros, né? Agora tem que lembrar que essa discussão está restrita ao judiciário. Dá até para avançar um pouco nesse tema e lembrar, como a gente estava lembrando, Boechat, que outras categorias também têm direito, né? Como, por exemplo, parlamentares, né? Hoje o parlamentar que chega aqui a Brasília, ele pode fazer uma escolha. Ou ele fica num apartamento funcional, que é um belíssimo apartamento funcional, fica aqui pertinho do Congresso, nas asas, né? Asa Sul, Asa Norte, né? Um apartamento vazado, 4 quartos, foram reformados, então estão avaliados aí em mais de R$1 milhão cada um, tem um custo de manutenção que é alto, mas ou eles ficam no apartamento funcional, ou eles recebem o auxílio moradia de mais de R$3 mil, né? Tem que lembrar que o parlamentar ganha já lá o equivalente ao teto, mais de R$33 mil, mas mesmo assim ele recebe esse auxílio moradia, e tem casos de parlamentares que têm até residência aqui em Brasília, e mesmo assim recebem o auxílio moradia, né? Outros órgãos, por exemplo, o Tribunal de Contas, né? A gente acompanhou um caso aqui, que gerou muita repercussão em Brasília, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Que aprovou uma resolução para receber auxílio moradia, veja só, retroativo. Por quê? Porque chegou à conclusão que o auxílio moradia não tinha sido reajustado de acordo com o que deveria ser, e aí eles iriam receber o auxílio moradia retroativo. Depois de toda a repercussão negativa, acabaram recuando. Pelo menos o retroativo eles não receberam. É um escândalo. É impressionante como é que setores do Estado brasileiro lidam com seu próprio cotidiano como se fizessem parte de uma outra espécie, sabe? De um outro planeta. Não olham em volta, não percebem, e toca o barco e vamos em frente, é isso mesmo, batem no peito, se esculhambam os caras, te processam e tal. Vejam, para a gente não achar que nós estamos diante de uma discussão assim, que merece algum respeito, o Jornal da Band mostrou uma série de reportagens há uns 2, 3 anos, feita pela repórter Cláudia Wallin, que mora na Suécia, e foi uma série especial mostrando qual era o cotidiano de algumas figuras, de alguns setores do Estado sueco. E mostrou lá como é que vivem os parlamentares na capital da Suécia, Estocolmo. Os parlamentares que não são de Estocolmo e que têm que ficar em Estocolmo por causa da sede do parlamento compartilham apartamentos. São apartamentos absolutamente comuns, austeros, né? Em que eles dividem, moram juntos, num quarto, outro no outro e tal. A lavanderia é lavanderia comum. Cara, ele desce lá, bota a roupa dele na lavanderia e tal. Não tem carro, não tem esse tipo de coisa, carro oficial, motorista, cota de passagem, sei lá. Então, não é verdade que para exercer dignamente uma função como a de juiz, ou de parlamentar, ou do que quer que seja, para a sociedade, um servidor público, que é o que eles são, tem que se cercar de um aparato, né, de uma solenidade que mais se assemelha a sectos reais, entendeu? Você vê a chegada de um presidente do Senado a um evento, eu me lembro das imagens do Renan Calheiros chegando a determinado lugar, era um comboio. Parecia que estava chegando o Donald Trump, o cara mais ameaçado do mundo. Isso vai. Uma vez, eu não canso de repetir, eu fui a Brasília e um amigo meu me levou para conhecer, que eu não conhecia, embora tenha ido dezenas de vezes à capital, Orengo, para conhecer as residências ali oficiais. E me levou, mostrou a residência do presidente da Câmara. Beira do Lago Paranoá. Na beira do Lago Paranoá. Do lado da residência do Senado. Exatamente. Ele mostrou, era do Sarney. Na época era o presidente do Senado, eu não me lembro se o presidente da Câmara era o Henrique Alves, hoje preso, ou o Eduardo Cunha, não era o Cunha, se era o Henrique Alves, não me lembro quem era. E eu fiquei impressionado, minha gente, com a quantidade daquelas lixeiras enormes, sabe, que você tem de 1,20 m de altura, sabe aquelas lixeironas grandes, com rodinha embaixo? Devia ter umas 8 ou 10 lixeiras daquela encostadas assim ao muro, mostrando que o volume de coisas
consumidas ali, o giro de consumo dentro daquele ambiente era gigantesco, é um negócio hoteleiro, um padrão hoteleiro, casas enormes, mansões gigantescas, palácios, carros oficiais, assessores, motoristas, segurança, para exercer uma função que o parlamentar sueco exerce compartilhando apartamento. E aí pergunto, o Estado sueco funciona pior ou melhor que o brasileiro? A justiça sueca é mais ágil ou menos ágil que a brasileira? O juiz brasileiro é melhor, vale mais? É mais relevante que o juiz sueco ou é igual? O parlamentar sueco é igual ao brasileiro ou é diferente? Então, não é verdade que para termos um Estado com determinadas categorias que nós precisamos prestigiar, respeitar, valorizar, isso corresponda a esses escândalos, a esse acúmulo assombroso de imoralidades que a gente vê todos os dias. Vamos ver o que o Supremo vai fazer. O sueco Göran Lambertz chegou ao topo da carreira jurídica. Ele é um dos 16 magistrados do Supremo Tribunal da Suécia. Todo dia, o juiz pedala até a estação ferroviária e pega um trem para o trabalho. Ele é um dos defensores da tolerância zero contra a corrupção na Suécia, que todo ano aparece na lista dos países menos corruptos do mundo. O que garante uma sociedade mais limpa, segundo ele, é a transparência dos atos oficiais do poder e a eterna vigilância contra a impunidade. Assim como os políticos do país, juízes suecos não têm imunidade nem foro privilegiado. Podem ser processados como qualquer cidadão. São proibidos de aceitar viagens e presentes. Não há registro de casos de juízes envolvidos em suborno ou venda de sentença. Qualquer cidadão pode vir aqui e checar as contas dos tribunais e os ganhos dos juízes. Autos judiciais e processos em andamento também são abertos ao público. Os juízes da Suécia ganham salários que variam entre cerca de 12 mil e 25 mil reais, mas não têm direito a nenhum benefício extra. Gratificações como auxílio transporte, auxílio saúde, abonos, prêmios e verbas de representação não existem. Juízes e desembargadores também não têm direito a carro oficial com motorista, nem secretária particular. Magistrados suecos não têm apartamento funcional ou auxílio moradia. O juiz do Supremo paga do próprio bolso a casa de 120 metros quadrados, onde mora na cidade de Uppsala, a cerca de 1 hora da capital, Estocolmo. O juiz diz que o salário que ganha já é bastante bom para pagar a própria moradia e que luxo pago com dinheiro do contribuinte seria imoral.